Guerras em Israel e o Brasil. Pessoal, eu vou trazer alguns pontos que eu analisei nessa guerra entre o Israel e o Hamas e que isso pode impactar o Brasil. O dólar e o ouro, eles estão subindo e as bolsas do mundo inteiro tendo queda. Muitas pessoas ou corporações estão tirando dinheiro desses países e colocando no dólar americano e no ouro, por esses serem reservas de valores que as pessoas usam para proteger o seu dinheiro. O ouro, pessoal, é o ativo mais seguro do mundo. Nesse momento, nenhum investidor vai querer embarcar na incerteza da guerra e investir em ações de empresas. Quem tem o capital vai proteger o seu dinheiro em dólar e ouro para proteger da desvalorização do dinheiro de seus países. Lembrando também que o comércio internacional de commodities é feito em dólar. Se faz necessária a compra de dólares para comprar ouro. Ok, e para o Brasil, o que isso pode ocasionar? Vamos lá então, pessoal. Número 1, inflação. Petróleo Brent subiu 4% nessa segunda. O aumento do petróleo pode causar inflação no Brasil, que é a subida dos preços, devido ao transporte de toda a carga do país ser feita praticamente por caminhões. Sem falar que todos os produtos derivados do plástico também podem sofrer um aumento direto. Número 2, a guerra pode acirrar a polarização política no Brasil entre a esquerda e a direita. Pessoal, fica difícil no Brasil debater assuntos de forma clara pela interferência da política, trazendo um certo atraso para discussões de assuntos importantes. Que eu vi agora, assim, políticos que nem precisariam interferir nesse conflito, dando opinião, falando coisas, sabe? Coisas que não precisaria, só atrapalha a discussão, o debate. Número 3, o embargo de petróleo. Em 1973, teve uma guerra entre Israel e uma coalizão de países árabes liderada pelo Egito e Síria por disputa de território, chamada de Guerra de Yom Kippur. Então, nesse ano de 73, ocorreu o que eu acredito que é a primeira crise do petróleo. Nessa época, vários países da OPEP, Organização dos Países que Exportam Petróleo, decidiram impor embargo, interrompendo o fornecimento de petróleo para países como Canadá, Japão, Holanda, Reino Unido e Estados Unidos. Isso resultou em um aumento significativo nos preços de petróleo, que quase dobrou em questão de semanas. Provocou falta de gasolina nos postos de combustíveis nos Estados Unidos e uma alta inflação dos preços em geral. Lembrando que a OPEP é constituída por Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã, Iraque, Líbia, Kuwait, Nigéria, Argélia, Angola, Gabão, Congo, Guiné Equatorial, Venezuela, e representa quase metade da produção do petróleo no mundo e 81% da reserva de petróleo mundial. E justamente dentre esses países estão alguns que apoiam a Palestina e ainda alguns que dentre esses apoiam até mesmo Hamas. Esse embargo de petróleo não é um cenário muito provável, apesar de que Israel está prometendo guerra. 4. Diplomacia e relações internacionais. O Brasil, como membro das Nações Unidas e participante ativo em questões internacionais, pode se desgastar tentando ser imparcial e buscando soluções pacíficas para o conflito. Lula pelo menos chamou de ataques terroristas às ações do Hamas. Lembrando que países que podem demonstrar apoio ao Hamas são Irã, Turquia, Catar, Síria, Egito, Liga Árabe, e que algum desses países, como Arábia Saudita, Egito e Irã, podem fazer parte do BRICS em 2024, que é o principal bloco econômico que o Brasil participa, que representa quase metade do PIB mundial. O Brasil possivelmente vai fazer como ele sempre faz, ficar em cima do muro. Ele faz sempre isso em todos os conflitos, lembrando que na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o Brasil fez isso também e decidiu se posicionar somente nas retas finais do conflito. 5. Fluxo de refugiados. Esses conflitos na região podem resultar em aumento no fluxo de refugiados, o que pode ter implicações para a política de imigração e relações exteriores do Brasil. Isso também pode ter impactos sociais e econômicos no país, mas acho difícil os refugiados quererem vir para o Brasil. 6. Impacto na comunidade brasileira. Existem comunidades de brasileiros que vivem no exterior, inclusive em Israel e na Palestina. Um conflito na região pode afetar diretamente essas comunidades e as relações com o Brasil. Pessoal, em resumo, enquanto uma guerra entre o Hamas e Israel pode não ter um impacto direto, imediato no Brasil,
pode afetar diversos aspectos da política, economia e relações internacionais do país de maneira indireta ao longo do tempo. Feito, pessoal. Se gostou aí do conteúdo, deixa um like, me segue, compartilha. Abração.